graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Tá saindo o som aqui, tá? Porque a gente aqui não escuta, né? Eu que não sou familiarizada com o microfone. É tão bom estar aqui de novo. Dá um friozinho, mas é muito legal estar aqui. Eu queria pedir que o Senhor enchesse os meus lábios, que não saísse nada de mim. Essa semana é uma semana que a gente fala muito no amor de Deus, na graça de Deus, que Ele morreu por nós, ressuscitou, nos dando vida eterna. Eu li um livro, chama-se Graça, de Max Lucado. Esse livro é maravilhoso. Ele diz que graça é mais do que merecemos e maior do que imaginamos. Ele diz que a graça de Deus é a melhor coisa, é a melhor ideia que Deus já teve. Diante de todas as... E o pastor falando numa bênção aí, alguma coisa nesse sentido, e a gente já sabe que é a graça do Senhor atrás de nós, assim, né? As pessoas pensam que correm atrás da graça do Senhor, mas é o Senhor que traz a graça até nós. Ele começa o livro e ele diz assim, ele tinha um problema, o autor do livro Graça, que ele diz que é a melhor ideia de Deus, ele tinha um problema no coração. O coração ficava rápido, 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 depois lento, 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 e ele precisou fazer uma pequena cirurgia. E ele disse que o plano era o seguinte, o plano foi assim, um cardiologista inseriria 2 cabos no meu coração através de uma veia. Um era a câmera, o outro uma ferramenta de ablação. Ablacionar é queimar, sim, queimar, cauterizar, chamuscar. Se tudo acontecesse conforme previsto, o médico, de acordo com as palavras dele, destruiria todas as partes que se comportavam mal do meu coração. Enquanto eu era levado de maca para o centro cirúrgico, ele me perguntou, você tem alguma dúvida? Aí eu tentei ser inteligente, eu disse assim, você vai queimar o interior do meu coração, certo? Ele disse, correto. Você pretende matar as células que estão se comportando, que não estão se comportando bem, certo? Ele disse, esse é meu plano. Aí ele disse, enquanto você estiver lá, você poderia usar esse seu maçarico na minha ganância, no meu egoísmo, na minha superioridade, na minha culpa. E aí ele fez uma relação das coisas para perguntar se o cardiologista poderia queimar, fazer a ablação. E aí o cardiologista disse, não está no meu contra-cheque. E aí Max Lucado diz, mas está no contra-cheque do Senhor. O Senhor queima todas essas coisas que dentro de nós só nos destroem. Enquanto eu estava lendo essa parte aqui no livro, eu me lembrei que um dia, eu fui passar um final de semana como esse de agora, em Ponta de Pedras, com as irmãs. E a gente orou, e a gente louvou, sabe? No dia da gente voltar, aí a moça, a caseira disse, eu vou pegar uns cajus para vocês levarem. Eu disse, eu vou com você. Aí peguei um monte de sacola de plástico, aí eu olhei para ela e disse assim, coloca os cajus maiores para mim. Ninguém está aqui? Ninguém está vendo? Tu coloca os cajus maiores para mim. Eu disse, tá. Ela pensava que eu era importante, convidada da dona da casa, com uma atitude horrível dessa, mas ela concordou. Domingo à noite a pastora disse, se alguém for lhe contar alguma coisa, uma fofoca, não sei o quê, que não for acrescentar nada, diga assim, irmã, não falo não, vamos orar por essa pessoa. Mas a moça dos cajus não fez isso, ela foi comigo, me ajudou, e eu enchi a minha bolsa com os cajus mais bonitos, eu e ela. Aí nós trouxemos, e eu disse para todo mundo, olha, tem caju para todo mundo, mas eu não disse que os mais bonitos eram meus. Essas coisas feias a gente esconde, né? Aí a gente botou assim no pé da parede todas as sacolas de caju, com caju. Aí a gente já estava na hora de voltar. Aí eu disse, vamos pegar nossas coisas. Aí peguei a minha sacola com os cajus mais bonitos e botei assim. Aí fui lá dentro pegar minhas coisas. Quando eu voltei, algumas das meninas já tinham passado e levaram a minha sacola com os cajus mais bonitos. Aí eu disse, mas cadê? Meu Deus, eu chamei meu Deus. Uma coisa toda errada. Os meus cajus mais bonitos levaram. E aí a gente foi para o carro e eu disse, ou eu pego uma sacola com caju feio, ou eu não levo caju nenhum, né? Mas aí eu peguei uma sacola com caju feio, quer dizer, mais feio, porque os mais bonitos
Eles eram meus, estavam na sacola. Aí eu fui para dentro do carro e fiquei todo mundo rindo dentro do carro. Eu sentei no banco de trás e eu disse assim, quem será que está rindo tanto, mas está com a minha sacola com os cajus mais bonitos? E aí eu fiquei sentadinha lá atrás, assim, e aí o Senhor foi tocando no meu coração assim. Eu fui ficando com banzo, sabe? Foi me dando, eu disse, meu Deus, como é que eu vim para cá? Orar, louvar, cantei tanto, cantei tão alto, e fiz uma coisa horrível dessa, né? Eu fiz a menina escolher para mim os cajus mais bonitos. E ali a ficha caiu. E eu disse, Senhor, me molde com a sua graça, com a sua misericórdia. Arranque de mim essas tronchuras, essas coisas erradas que todos nós temos. E foi isso que ele pediu aqui, que fosse queimado, não é? Que arrancasse dele. Eu falei nisso para a gente falar em graça. A graça do Senhor que vem e que arranca de nós aquilo que não está fazendo bem. Não é? Arrancou, autorizou, e aí o Senhor gradativamente vai fazendo o que Ele pediu para o cardiologista fazer. E em mim também Ele vai arrancando o olho grande, feito eu faço umas mangas, né? Essa manga não está muito pequena, posso esperar por uma maior. Então o Senhor vai consertando essas situações. Mas vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Mas o Senhor já está me curando. Quando o pastor me dá uma manga pequena, eu só entro como a primeira na fila seguinte, da semana seguinte. Em 2 Timóteo 2 diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E é isso que a graça faz com a gente. Deus responde à confusão da vida, da nossa vida, da vida, com uma palavra, com graça. Não é? A graça é um Deus que se inclina para nós, como diz o Salmo 40. E o Senhor inclinou os seus ouvidos, isso é a graça do Senhor. A graça do Senhor, e a gente presencia, a gente estava conversando ali, a gente ouve exemplo da graça do Senhor, o pastor falou, a gente ouve exemplo da graça do Senhor, a gente está sempre vendo a graça do Senhor. Às vezes, quando a luta da gente é muito grande, a gente parece que não está vendo a graça, mas a graça do Senhor, ela está na nossa vida o tempo inteiro. A gente, aqui em Tito, eu marquei umas coisas para a gente ver, como eu sempre digo, sempre muda, né? Eu estou sempre fazendo uma coisa, mas aí na hora de trazer a palavra não é a mesma que eu trago. Mas em Tito, o Senhor também fala sobre graça, sobre a sua graça na nossa vida. Que Ele também manda que a gente se fortifique na graça. Ele diz aqui em Tito 2,11, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A gente precisa tomar posse da palavra do Senhor. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se a sua vida está de ponta cabeça, virada de cabeça para baixo, porque esse termo ponta cabeça a gente nem usa muito, né? A gente usa bem mais de cabeça para baixo, né? Fica mais, se entende mais. A graça do Senhor, ela vai ao seu encontro. Amém. Sabe? Amém. Ela vai ao nosso encontro, porque as pessoas falam de graça do Senhor, como se nós precisássemos ter uma regra assim, eu preciso agir assim, 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 eu preciso ser muito santo, e começa a exigir tanto de si mesmo, que termina não fazendo nada de certo, porque é a graça do Senhor que vem ao nosso encontro. Ela nos encontra e ela nos reestrutura. A graça do Senhor nos encontra e nos reestrutura em toda e qualquer situação. Tem pessoas Amém. que dizem assim, não, eu não consigo ver essa graça. Pois consiga. Confie mais no seu advogado, que é Jesus, do Amém. que no seu acusador. O acusador está ali, não veja graça não, viu? Olha, não tem graça coisa nenhuma não, tem graça sim. É o tempo inteiro. Jeremias, ele diz assim, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23,6, ele diz, o Senhor é a nossa justiça. Então, se Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa graça. E nós precisamos
a confiar no advogado, confiar na providência divina. Eu estava vendo um exemplo de um menino que ele estava em um orfanato e ele já tinha sido adotado algumas vezes e em nenhum lar dava certo a adoção dele. Ele estava entrando na adolescência e qualquer coisa que ele fizesse de errado, os pais poderiam devolver. E os pais devolviam. Já tinha, acho que 3 ou 4 vezes ele já tinha sido devolvido. Ele estava em um próximo lar e a mãe, o pai e ele disse assim: eu estou indo para essa casa, mas amanhã pela manhã eu fujo. Eu vou hoje, eu durmo, mas eu vou tentar fugir. Eu já sei que não dá nada certo comigo. E aí a gente já toma posse de que nada dá certo. E aí ele dormiu. No café da manhã, ele foi tomar café com os pais. Quando ele foi pegando assim, aí a nova mãe bateu na mão dele e disse: não. Aí ele se assustou, ela disse: não, enquanto não agradecermos. E aí começaram a orar, o pai, a mãe e o menino ali olhando. E ele narra, na carta que ele faz, que o sorriso da mãe e que o pai compartilhava daquele sorriso, era um sorriso de paz. E ele ficou olhando e ela dizia: Senhor, muito obrigada pelo dia que o Senhor criou para nós, muito obrigada pelo alimento, muito obrigada pelo privilégio de ter um filho. Aí ele olhou, tinha 4 cadeiras assim, o pai, a mãe, ele e uma cadeira vazia. E ela se dirigia ao Pai Nosso. E ele disse: lá no orfanato eu já ouvi falar em Deus que deve ser esse tal de Pai Nosso. E aí ele disse que o rosto dela se iluminava como se esse pai, a quem ela se dirigia, estivesse sentado naquela cadeira que estava vazia. E ele começou a sentir uma alegria no coração, tipo assim: será que vai dar certo? Será que é aqui? E aí ele foi se desarmando, e terminaram de tomar café. Ele já estava meio aliviado. E aí eles foram levar o menino para cortar o cabelo num barbeiro. E na rua, em cada casa onde eles passavam, eles apresentavam: esse aqui é o nosso novo filho. E o pessoal dizia assim: ah, seja bem-vindo, que prazer. E aí o menino foi se enchendo de uma alegria, sabe? E ele disse que coisa fantástica, que sensação maravilhosa, eu estou sendo invadido, este é o meu lar. E ele disse que lembrava muito que na oração ela dizia assim: Senhor, ajude-os em suas escolhas e ajude-nos a ajudá-los nas suas escolhas. Ele disse assim: poxa, estão se preocupando comigo. Esse tal de Pai Nosso, ele existe mesmo e ele funciona. Então eu acredito que eu não encontrei só um pai e uma mãe. Eu encontrei 2 pais e uma mãe. Então ele já começou a partir dali a conhecer o Senhor, quando ele coloca que foi recebido e que todos aqueles planos traçados, que ele iria fugir, que a vida dele não ia ter jeito, que ele ia ficar sempre de casa em casa, que essa ideia de família era uma coisa errada, tudo foi dissolvido. Porque a graça do Senhor o alcançou. Amém. Amém. Quando tudo está perdido na nossa vida, basta a gente descansar no Senhor. Eu me lembro que as pessoas sempre dizem assim: o travesseiro é um bom companheiro. Não, o travesseiro nem fala, né? Bom companheiro é o Senhor. Se não, vejamos aqui no Salmo 127. O Salmo 123, aquele que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Amém. Certo? Então, muitos de nós, a gente vai dormir e a nossa situação é tão forte. É verdade, eu sempre digo, a gente geme, o mundo geme, e é verdade. Mas na hora que esse gemido inexprimível ele é na presença do Senhor, a graça do Senhor, ela nos alcança. Amém. E todos nós aqui, por termos chegado até aqui, temos experimentado diariamente a graça do Senhor. Amém. A gente às vezes é que se faz de: não estou vendo não, não estou vendo nada, né? Também não estava vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Mas o Senhor está no controle. E é isso que nos garante a vitória no Senhor. Amém. Às vezes as coisas não acontecem, não é, Flório, da maneira que a gente quer, do jeito que a gente até determina. Não
fosse assim, eu disse muitas vezes, porque se for diferente eu não quero. Aí o Senhor faz diferente e eu vejo que se ele tivesse feito o que eu pedi, estava tudo errado. Então, assim, é o Senhor quem faz a graça alcançar na vontade dele. Amém. Amém. Não é? O Senhor é a nossa justiça, eu já disse, né? Está em Jeremias 23. E a gente está numa semana de sentimento, né? De falar muito desse assunto. E eu estava lendo assim, Jesus morreu pelo mundo, mas aqui no meu olho grande, é tão bom eu dizer assim, ele morreu por mim, sabe? Por Ruth. A gente é mais doce. Ouvir assim o sussurro, eu morri por você, minha filha, pelos seus pecados, porque eu amo você. E ele diz isso para cada um de nós, não é? Eu morri para o mundo, mas eu morri para você. E eu sempre digo no Salmo 121, se aproprie que ele é o seu Deus, é a mesma coisa que eu digo aqui, se apropriar de que o Senhor morreu por nós. Isso é muito sério isso, gente. E aceitar a graça é aceitar o compromisso de dá-la. Quando o Senhor nos dá a graça dele, nós assumimos aí um compromisso de passar essa graça para frente, de lavar os pés dos nossos Judas. Quem são os nossos Judas? Quem são os nossos Judas? Aqui em João 13, 14 e 15, o Senhor diz assim, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então vamos lavar os pés dos nossos Judas, dos nossos traidores. E como é que a gente lava os pés daquele que nos magoou, mentiu, traiu, rejeitou, humilhou? É uma relação que a gente não termina hoje à noite. E isso muitas vezes dos mais próximos de nós, dos que estão mais achegados, né? Porque se tiver um longe jogar a pedra, não vai bater. Só vai bater a pedra de quem estiver mais perto. Então essas coisas são muito mais do nosso convívio. Essas traições, as mentiras, as humilhações, as rejeições e por aí vai. E como é que a gente lava os pés dos nossos Judas? Como Jesus diz que lavou aqui, é lição de humildade, é amando e perdoando, com a graça com que nós recebemos. Aceitar a graça é aceitar o compromisso de dá-la. Não é? Eu não gosto de receber, não é tão bom para mim saber que conto com a graça do Senhor em toda e qualquer situação? Pois é, eu também assumo o compromisso de passar ela para frente, perdoando e amando aquele que mais me fere, aqueles que mais nos ferem. Né? Aí eu estava lendo um livro aqui, ele diz numa parte muito interessante, ele diz que se mágoa fosse pelo, todo mundo era um ursinho cinzento. Eu achei ótimo, porque a gente se magoa com muita facilidade. Olhou para mim que era feia, foi lá na frente, não falou bonito, foi lá na frente e não disse aquilo que deveria. Então a gente tem muito milindre, é muita coisa. Então eu digo, poxa, ele está certo. A gente pareceria um ursinho cheio de pelo, se as mágoas fossem um pelo, não é? O Senhor, quando diz que a gente precisa perdoar, é porque Ele sabe a dificuldade que é perdoar. Eu estava lendo hoje em Efésios 4:32, quando eu disse, mas Senhor, eu não vou perdoar não é muito fácil assim, porque são coisas tão difíceis. A gente perdoar, aí a gente mede assim a mágoa, não, essa dá para eu perdoar, né? Essa dá. Aí a gente olha para outra, aí eu estava conversando com o Senhor e eu vim para Efésios 4:32. O Senhor diz assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus. Aí eu disse assim, isso aqui é autoridade. Ou perdoa, perdoa. Então vamos lavar os pés dos nossos Judas. E olha que pé tem fungo, pé tem unha encravada, tem outros pés. Não são todos, o meu não tem, tá? Assim, tem umas coisas, é a pior parte, porque aquelas, quando o Senhor fala em lavar os pés, que é a parte mais feiosa, é porque são as coisas feiosas que a gente precisa de perdoar, precisa usar a graça recebida, é porque são as coisas feias mesmo. Pegou a parte, assim, uma parte meio, né? Porque por mais que a gente cuide, tem um calo ali, uma unha encravada por lá, então o Senhor sabe que perdoar não é fácil, é a parte mais difícil. Eu li também um pensamento de Martinho Lutero,
que até meio parecido com o pensamento de Paulo, ele dizia assim: se alguém batesse no meu coração e dissesse, quem mora aqui? Eu responderia, não é o Marquinho Lutero, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Imagine chegar nesse ponto. Quem que mora aqui? Não é Ruth, é o Senhor Jesus Cristo. Quantos pés eu teria que lavar? Imagine. Quantas bacias de água para lavar esse mundo de pé, para poder chegar perto do Senhor. E como é que a gente lava os pés? Perdoando e amando essas criaturas, que não é fácil. Eu me lembro que um dia, quando eu saí do meu emprego, aí eu disse, já perdoei. Acho que eu já contei isso aqui, né? Porque eu estou repetitiva, faz parte. Aí eu disse assim, olhe, eu já perdoei. Meu coração não é lugar de mágoa, não sei o que e tal. E fui no Shopping Recife. Aí, quando eu cheguei no Shopping Recife, eu vi a moça que havia me desligado do banco. Olha o meu coração. Eu disse, ai meu Deus, eu não consigo passar perto dela. E deu tanta coisa no meu coração, se eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. E o cardiologista ficava ali perto do edifício, ficava no edifício Santo Antônio, e era dia dele, era uma quarta-feira, e eu fui lá e disse, acho que eu estou morrendo. A menina disse assim, por quê? Se o doutor Natalício está aí, ela disse, tá. Eu disse, pois, por favor, me bota. Ela disse, mas você não está marcado, mas eu vou morrer. Aí eu entrei em depressão, não sei o quê. Aí ele disse, e o que é que está acontecendo? Veja, porque eu encontrei uma pessoa que havia me magoado. E eu já tinha certeza plena de que tinha perdoado. Eu vejo o quanto é difícil a gente perdoar. Não é? É como ela fala no livro, que é diariamente. Senhor, me ajuda aí a soltar um pinguinho de perdão. Porque senão a gente não vai colocar a graça de Deus em prática como o Senhor coloca na nossa vida. E é isso que a gente precisa fazer. Colocar a graça recebida na nossa prática diária. Porque não vai adiantar, a gente não vai crescer se não fizer isso. Vou só receber, eu só quero ver a noite, eu só quero receber a graça do Senhor e eu não vou fazer nada. Não, eu preciso fazer. Eu não sei, eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro. Apenas que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa onde nos encontrou. É verdade. A graça do Senhor, ela não nos deixa onde nos encontrou. Ela nos encontrou no lamaçal e ela nos tira dali e nos coloca em lugar de honra. Ela nos encontra em luta e ela nos arranca dali e nos coloca em vitória. Ela nos encontra troncha, quebrada, ela nos reestrutura e diz, vai caminhar. Né? Teus pés estão organizados, segue, porque eu estou no controle da tua vida. É assim. Lá em Isaías 30, o Senhor diz assim, a voz do teu clamor, ele fará sentir esse apatrasear. Quando você clamar, ele vai sentir e ele fará chegar até você a sua graça. Amém. Então, é nisso que a gente precisa acreditar. Né? A gente fala, passa filme essa semana, todo mundo, mas a gente precisa nos render ao Senhor e saber que sem a graça dele a gente não vive. Não é só falar, é viver, é acreditar na presença, estar na presença do Senhor, receber a graça do Senhor. Né? Na versão NVI diz, você não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Então, a qualquer momento, a graça do Senhor nos encontra. A gente às vezes diz, não, quantas vezes eu já disse, isso aqui não tem mais jeito não. Eu não vou mais pedir não, porque a graça do Senhor parece que toma um rumo, quando vai chegando perto ela dá uma desviada. Não é verdade. A graça do Senhor, ela nos encontra na hora que o Senhor quiser que ela nos encontre. Então que nessa noite a gente possa confiar, não só ouvir, nem ver os filmes, né, que Jesus morreu, mas ressuscitou para nos dar vida eterna, para nos dar a graça dele. E a gente não pode esquecer que o compromisso de recebê-la é o compromisso de dá-la. Quando eu li isso, eu fiquei tão feliz, assim, Senhor, me ajude a cada vez mais eu conseguir dar da graça que eu recebo, perdoar quem me ofende. Não é brinquedo, não. Essas mágoas, elas são diárias. Sabe, pessoas que, me lembro também que quando, eu queria até que meu irmão visse essa pregação, quando o banco faliu que eu trabalhava, sempre falo disso, mas não porque me magoa, não porque dói, em absoluto, mas é porque eu gosto de falar das coisas que o Senhor já fez e que
não é mais ferida, é uma cicatriz que apenas a gente olha e lembra. E ele disse assim, agora eu quero ver como você vai viver seu banco. Eu disse, mas não é o banco quem é a minha vida. É o meu Senhor, o ar que eu respiro, é Ele quem me dá. A graça dele vem ao meu encontro. Então eu não tenho que estar preocupada com o banco, com o marido, com situação financeira. Isso faz parte. Mas o Senhor é que sem Ele eu não posso viver. Sem a graça dele nós não podemos viver. Então que nós possamos descansar no Senhor, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, clamar por Ele e que a graça dele verdadeiramente nos alcance. No nome de Jesus, não é? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigada por me ouvir.